você não vai se arrepender de ter saído de sua casa. Eu preciso te dizer que Jesus te ama muito, que você é precioso para Deus. Ele te ama. E isso não é um slogan, uma palavra bonita, rebuscada por aí. É uma realidade. Jesus ama a sua vida. Ele sabe de suas dores, dos seus sofrimentos, Ele vê tuas lágrimas. Ele sabe as provas que você passa. Ele nunca se esqueceu de ti. Ele está contigo todos os dias. Jesus diz que te diga que Ele te ama de paixão, que você é a coisa mais linda que Deus fez. Amém? Ele eu faria de novo, se for possível. Graças a Deus, não é preciso Ele fazer todo aquele esforço, aquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas receba dessa noite o amor de Deus em sua vida. Esse Deus maravilhoso está aqui nesse lugar. Ele está te envolvendo, te abraçando. Aí vendo onde você está, Deus está tocando sua vida. Creia que Ele é real, que Ele é verdadeiro. Amém, meu querido? Você recebe? Você crê nesse amor incomparável, esse amor ousado de nosso Deus. Deus é maravilhoso. Ele quer te abençoar. Só que Ele tem dificuldade. Às vezes Ele luta muito para poder te fazer entender, filho, não se mate, não se esforce tanto. Eu estou contigo. Ainda estou contigo. Sempre te ajudarei. Sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Por isso não tenha medo. Não tenha medo disso, Senhor. Amém? Não temas. Não temas. Confia em mim. Eu sou teu sossego, teu descanso, teu refúgio. Em mim você pode confiar. Porque há caminho que para o homem parece reto, mas cuidado, porque seu fim é caminho de morte. Então não confie na palavra dos homens, é melhor confiar no Senhor. Amém? Aleluia. Espírito Santo, fala para a tua igreja essa noite. Espírito Santo tem coisas preciosas para ti. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos falar de oração então. Amados, eu quero falar essa noite sobre algo poderoso que Deus colocou no meu coração. O pastor disse que era para deixar o Espírito Santo fluir, então a gente só está obedecendo aqui. Quero falar sobre a oração do justo. A oração do justo diz que ela é poderosa e ela é eficaz. Quero falar sobre algo precioso que você tem nas suas mãos, mas você não usa. Você deveria utilizar mais que o poder da oração. Isso vai fazer uma grande diferença. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 18. A palavra de Deus diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga comigo: a oração feita por um justo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. E esse capítulo continua no versículo 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando ele pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Eu queria perguntar se alguém tem alguma versão da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Por gentileza, você poderia ler o versículo 16. Como é que está na tua Bíblia NVI? Porque eu li aqui a versão Almeida. Você tem a NVI?
Leia, filho, por favor, em voz alta. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Diga comigo, eficaz. Eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa palavra é mais didática que a palavra de sexta-feira, e eu gostaria muito que você tivesse ouvidos para ouvir, olhos abertos para ver as maravilhas, a revelação da palavra, porque ela é poderosa. Abre meus olhos, Senhor. Diga comigo, Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de Tua palavra. Amém? Esse é um salmo, Salmo 119, e eu acho que é número 105. Ele é a oração que fazia Davi toda vez que ele ia pegar a Bíblia. Olha que interessante, o rei Davi, ele era um apaixonado pela palavra, ele era louco pela palavra, ele gostava tanto das promessas, por isso ele louvou e escreveu um salmo como o Salmo 119. Você que é novo, está vindo por primeira vez na igreja ou recentemente, quero te dizer que o Salmo de 119, ele é curto ou é longo? Como é esse salmo? É pequeno? É muito extenso, é um dos capítulos maiores que existem na Bíblia. Então ele falava assim: Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver. Amém? Olha que interessante. Aqui estamos falando sobre a oração de um justo. Diz que a oração de um justo, ela é eficaz e ela é poderosa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Antes de te ensinar como fazer uma oração eficaz, você precisa saber o que é uma oração ineficaz. Existe isso, oração ineficaz? Será que está na Bíblia essa palavra oração ineficaz? Se a Bíblia diz que tem uma oração eficaz, seguramente tem uma oração que não é eficaz. E o contrário de eficaz, como é que se diz no português? Eu acho que é ineficaz, é isso? Estou falando certo? Então, existem orações que são ineficazes. E o que significa ineficaz? Talvez você se pergunte o que significa essa palavra difícil. O significado de ineficaz, segundo o dicionário, é algo que não produz seu fruto. A ineficácia é algo que não produz o efeito desejado, algo inoperante. O ineficaz é algo que é sem resultado, algo que é estéril e infrutífero. Olha só. Então existem orações que são ineficazes. Que tipo de orações são essas, meus irmãos? Você sabe que Jesus, ele repreendeu muitas pessoas que oravam muito, mas que eram muito religiosas, que eram comparadas com os fariseus. Ele ficava bravo. Diz que os fariseus eles liam muito a palavra, mas eles não conheciam bem as escrituras, nem o poder de Deus. Então ele os repreendia, porque eles sabiam muito das escrituras, mas tinham dificuldade para poder ter revelação do poder de Deus. Então ele falou sobre algumas orações ineficazes. Quando oreis, não faça como os hipócritas, que gostam de ser vistos, que se colocam nos primeiros lugares para ser civil. Quando você orar, não faça orações com vãs repetições. O que é essa oração com vãs repetições? Já pensou nisso, pastor? Temos vezes que a gente fica orando, repetindo as mesmas palavras. Importante aqui, porque estamos vivendo um seminário de oração, e eu queria que você aprendesse mais alguma coisa de tudo aquilo que já aprendeu, amém? Glória a Deus. Então, se você melhorar um pouquinho na sua vida de oração, você vai ser abençoado, amém? A sua vida de oração vai fazer a diferença. As suas orações vão ser mais relevantes, poderosas e ungidas, e o Senhor ouvirá a tua oração. Quem deseja que nossas orações sejam respondidas? Então, nós precisamos estudar como orar da forma certa. Precisamos orar. Muitas pessoas oram com vãs repetições.
algo que a gente não deve fazer sempre. Eu às vezes vou para um culto de oração e escuto uma pessoa falando Pai, não sei o que, Senhor, Senhor, repetindo aleluia, Senhor, aleluia. Fica falando mais essa mesma palavra do que se comunicar com Deus. Imagina só que eu me encontro com minha esposa. Olá, Glória, como estás, Glória? Tudo bem, Glória? Resulta, Glória, que aconteceu o seguinte, Glória, não sei o que, Glória, que blá, 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 Glória. E começo a falar desse jeito com ela vai ficar olhando para mim, você é doido, rapaz? Tu é doido? Mas a gente faz assim com Deus. Então, pastor, não sei o que, pastor, e que não sei o que, pastor João, e blá, 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 pastor João. E falamos, repetindo, fazendo vãs, repetições. Espera aí, Deus é real. Não precisa falar desse jeito com Deus. Fala como se você falasse com a pessoa que você mais ama na terra. Aquela pessoa que Deus colocou no teu lado para você amar. Se você é casado, se Deus te abençoou com alguém que está ao seu lado, com seu cônjuge. Então, fala assim com Deus. O livro do Cantar dos Cantares, que é um livro que muitos pastores não gostam de ler, mas a gente precisa ler, porque é uma revelação do amor de Cristo pela sua igreja, sua noiva. Isso é Deus. Deus é apaixonado pela sua igreja. Ele recebe também, fica triste, porque a igreja às vezes faz coisas que entristecem o coração de Deus. E o Senhor fica triste quando nós desobedecemos a Ele. Ele chora por nós. Ele se entristece quando a gente se afasta do caminho, quando nós desconectamos do propósito de Deus, quando abortamos nosso chamado. Por isso, amados, fale com Deus da forma certa. Isso que é uma oração eficaz. Uma das orações mais eficazes que você pode fazer é orar a palavra de Deus. Ore a palavra. É o que você estaria notando essas coisas, porque aqui Deus está revelando princípios importantes que vão abençoar a tua vida de oração. Há uma das orações, a melhor maneira de fazer orações eficazes é orar a palavra de Deus. Quem que sabe nessa igreja que a Bíblia é um livro de promessas? Quantas promessas tem a Bíblia? Alguém sabe? Os estudiosos da Bíblia? Alguém sabe quantas promessas estão escritas aqui? Alguém chegou alguma vez, se inteirou? Você sabe que alguém se tomou, se incomodou, seu tempo para poder contar as promessas que tinha a palavra de Deus? E a Bíblia, segundo os estudiosos, diz que tem mais de 8.000 promessas. Já pensou? Promessas de cura, promessas de poder do Espírito Santo, promessas de restituição, aleluia, promessas de relacionamento, promessas para suas finanças, de prosperidade, de bênção. Você conhece alguma dessas promessas? Pergunta do milhão. Muitos de nós conhecemos só o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Então eu te encorajo essa noite a você conhecer mais desse livro maravilhoso. Amém? Amém. Leia esse livro, estude, porque ele está cheio de promessas e são as palavras de amor de alguém que lhe ama muito, que se preocupa por você. Amém? Glória a Deus. Que é uma oração eficaz? Se existe uma oração eficaz, seguramente existem orações que são ineficazes. Por isso, meu amado, a gente deve aprender como orar de forma correta, da maneira eficaz, para você não ficar que suas orações cheguem até o telhado e ficam aí encalhadas aí, não passam do telhado. Amém? Eu estou falando isso porque é muito importante a gente aprender. Veja só, os discípulos do Senhor Jesus, eles viam que Jesus operava milagres extraordinários, que ele era alguém que caminhava no sobrenatural. Eles ficavam curiosos qual era o segredo do seu poder, que ele fazia diferente. E tinham estado com eles mais de 3 anos,
E então eles observavam quando ele repreendia o vento. Que Deus é esse que fazia que os ventos obedecessem a um comando de sua voz? Que Deus era esse que fazia que ele ressuscitasse os mortos? Eles ficavam assim todos curiosos de saber como Jesus operava esses milagres da multiplicação dos pães e dos peixes. E eles viram uma coisa, que Jesus acordava cedo de manhã, às vezes certas horas da noite, da madrugada, e ele orava a seu Pai. Ele orava ao Pai. Então ele tinha comunhão com o Pai. Alguém está recebendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus, abra teu coração, meu amado, porque aqui tem uma chave poderosa que abre as portas. A oração não é um compromisso, a oração não é obrigação, irmão. A oração não é algo tedioso, não. A oração é um deleite, meu irmão. É um prazer você estar na presença de Deus. Você está diante da sua presença, entrar na sala do trono, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vim te falar de algo que eu experimento cada dia. Eu sou um intercessor, amados. E a minha vida de intercessão, muitas pessoas têm medo da intercessão, porque isso implica batalha espiritual, ficam com medo das retaliações. Então, com os anos, depois de apanhar muito na minha vida, eu aprendi que o negócio era assim, que se eu ligava, acendia a luz, as trevas fugiam na hora. O único que eu precisava fazer só acender a luz e as trevas desapareciam. Então nunca mais. Amém. Deus é rei, cara. Pastor, tem um negócio gostoso aqui, muito gostoso. Isso é o Espírito Santo de Deus trazendo gozo e alegria nos corações de estar aqui. Amém? Então eu te falo essa noite, eu vim te falar de oração, porque você começa a sentir um gostinho de poder passar mais tempo em oração. Eles perguntaram ao Senhor o seguinte, os discípulos: Senhor, você poderia nos ensinar a orar? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Olha que petição fizeram os discípulos. Eles poderiam ter pedido outra coisa, não foi? Mas eles foram e pediram: Pai, Jesus, nos ensine como orar. E ele ensinou aquela oração poderosíssima, a oração milenária, que é a oração do reino. É muito importante estudar. Eu recomendo aos pastores dessa igreja, aos mestres da igreja, da palavra, que ensinem a palavra, que vocês estudem a oração do reino. Todas essas palavras: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, meu irmão, é poderosa, cheia de revelação. Não é a oração dos católicos, não. É a oração de Jesus. É a oração do reino. Ela é diferente, porque é quando Jesus ensina a orar a seus discípulos: Pai nosso. Ele falava com ele como Pai. Não falavam assim no Antigo Testamento. Não tinha a revelação da paternidade. Mas Jesus começou a se comunicar com Deus como Pai. Isso foi que fez algo diferente. A gente, para saber orar de uma forma eficaz, pega isso aí. Precisamos ter a revelação da paternidade. Quando nós oramos como filhos, Deus vai te responder como Pai. Aleluia! Porque muitos de nós parece que não sabem que nós somos filhos. João capítulo 1, versículo 12, anote esse versículo: todos aqueles que o receberam, disse a palavra de Deus, eu deu potestade de ser filhos de Deus. Diga comigo: filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Está fraco demais. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Você tem um pai, meu amado. Você tem um pai. E eu sou filho. Você é filho. Então, quando você é filho,
Você não vai andar mendigando. As orações ineficazes são quando a gente fica mendigando. Por favor, meu Deus. Você fica pedindo como um mendigo. Me diga uma coisa. Cadê o menino pelo qual eu orei ontem? Cadê o profeta, o embaixador? Embaixador do reino dos céus. Assim disse o Senhor de você. Filho, quando você precisa de alguma coisa, você fala com o seu pai assim: por favor, papai. Ou você vai e diz: pai, coloca crédito no meu celular, estou precisando aí ler a minha Bíblia, New Version. Como que você se dirige ao pai quando você quer roupa nova? Você vai e fala com jeitinho, né? Para conquistar o coração do pai. Mas você não anda falando de uma forma estranha. Então nós, a igreja, se comporta de uma forma estranha em seu relacionamento com o pai. Não é para andar mendigando, não. Por quê? Porque você é filha. Você é filho. Nós temos um pai e nós somos filhos. Nós temos um pai e nós somos filhos. Você não é órfão. Você não é um bastardo. Você não é um mendigo. Você é filho do Rei dos Reis. E olha que coisa maravilhosa que Deus tem nos chamado de filhos de Deus. É poderosa essa revelação. Quando você se comporta como filho, quando você conheça quem é você como filho, nunca mais a sua vida será a mesma. Porque você vai se apresentar ao trono do Pai como filho. Vai falar com ele: oh pai, essa palavra é tão poderosa. Abba, pai. Abba, pai. Eu morei muito no Nordeste, irmãos. Eu morei mais de 12 anos no Nordeste. Foi glória. 3 dos meus filhos nasceram aí, viu? Graças a Deus. Então, eu escutei essa palavra: painho. Painho. Você fala no nordestino: mainha. Essa palavra Abba, pai, tem essa conotação, esse significado. É um relacionamento. Oh, painho. Abba, pai. Glória a Deus. Amém, amados? Estamos aprendendo como as orações devem ser eficazes, para que você comece a orar da maneira certa. As suas orações vão ser eficazes e poderosas. Aleluia. João capítulo 5, aliás, Tiago capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, sublinhe esse versículo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, pode muito em seus efeitos, pode muito em seus efeitos. Aleluia. E a versão, nova versão internacional, diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Eu gosto muito dessa tradução. Ela é eficaz. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria de te guiar a um modelo de oração eficaz. As orações eficazes estão na Bíblia, na palavra de Deus. Você vai encontrar nas Sagradas Escrituras como é que orava Moisés, por exemplo, como é que orava Abraão, como é que orava Elias, como é que orava o rei Davi. Você sabia que Davi chegou a orar 7 vezes por dia? Aqui no Salmo 119, ele tinha uma comunhão tão gostosa com o Pai. Ele orava primeiro de tarde, de manhã, ao meio-dia orarei. Ele disse assim no Salmo 66, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei. Orar do meio-dia é poderoso. Meu turno de oração como intercessora é ao meio-dia. Gosto muito de orar ao meio-dia. É bom porque eu me coloco, eu começo a submeter a minha agenda para Deus. Eu tenho muito a fazer. Eu não sou somente missionário e pastor. Eu sou profissional também, trabalho fazendo sites de internet para igrejas, viu? Se precisar de alguma igreja de fazer o site, é com a gente. E nós fazemos site para a igreja, para escolas bíblicas, plataformas de ensino. Isso me leva muito tempo. É um trabalho com códigos, essas coisas, né? Mas quando chega o meio-dia, eu vou estar com Jesus. Eu vou passar um tempo, vou fazer caminhadas
e é meu tempo favorito, é um tempo que eu desfruto muito. Então, o rei Davi, ele orava 7 vezes. No último momento de sua vida, ele diz que ele tinha costume de orar. Eu não sei quanto tempo, talvez eram pausas de 10, 15 minutos, mas ele orava com o Pai. A nossa vida de oração deve ser um estilo de vida. Nós devemos orar sem cessar. Amém? Orar sem cessar. A mãe, quando está em casa, lavando a louça, Senhor, eu te louvo, eu te dou graça. Aí os irmãos, quando estão dirigindo no carro, bendito seja teu nome, eu te exalto, te glorifico, Deus, abençoe meu trabalho. A sua vida deve ser uma vida contínua de oração, amém? Você orar sem cessar. Está trabalhando com as crianças, está orando, Deus. Você está trabalhando no supermercado, fora da rua, você está orando, Pai, pedindo revelação, que Ele te guie, porque a gente está tomando decisões todo o tempo. Sabia disso? Você precisa de tomar decisões a toda hora. O que acontece quando a gente toma uma decisão errada? É muito frustrante quando você decide mal. Infelizmente, sabe por que nós decidimos mal? Porque a gente não ora. Nós não oramos. Nós não reconhecemos a Deus. E aí a decisão que tomamos é errada por falta de oração na nossa vida. Não, mas eu sou crente, eu vou na igreja, isso não é suficiente. Pai, o que devo fazer? É por aqui ou é por lá? É pela direita ou pela esquerda? Me revele, Pai. Só uma simples de oração de distância, você vai fazer toda a diferença na sua vida. Me guie, Pai. Quero ir pelo teu caminho, em nome de Jesus. Em 1 de Reis, capítulo 18. Amado, já estou terminando. Por favor, abra sua Bíblia. Vou ensinar vocês um modelo de oração eficaz. Por favor, abra sua Bíblia e me acompanhe. A oração de Elias, quando houve certa vez uma época que não chovia na terra de Israel, por muito tempo que não caía uma gota de chuva na região. Então, olha só o que conta a Bíblia, que foi que aconteceu com Elias. Versículos 41 em diante. Quem achou, diga amém. 1 de Reis, capítulo 18, a palavra de Deus diz: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, rei, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Olha que posição para orar. Ele pôs o rosto entre os joelhos. Vá e ore na direção do mar, disse Elias a seu servo. E o servo foi e olhou e disse: não há nada lá, não tem chuva, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volta para ver, volta lá para ver, volta lá para ver, volta lá para ver. Na 7ª vez que foi o servo para olhar, ele disse: bom, tem uma nuvenzinha tão pequena quanto a mão de um homem, mas ela é insignificante, isso não é chuva. Essa nuvenzinha está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, vai logo, prepare-se o carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, aleluia. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente do Acabe por todo o caminho até Jezreel, em nome de Jesus. Amém. Pergunta para a igreja amada: quantas vezes mandou Elias para ver se tinha chuva? Quantas vezes? quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Vai e volta, dá uma olhada aí. Vai e volta. Vai e veja aí se já está vindo a chuva. Amém. Vou te falar aqui de um princípio de intercessão que você vai receber em nome de Jesus, sim ou sim.
Deus está falando para nós que esse é um tempo onde Deus está restaurando os princípios da oração. A oração é a chave do avivamento. A oração é a chave do renovo em nossas vidas. A oração ativa a vida abundante que há em nós. A oração abre as portas fechadas, amém? A oração quebra os ferrolhos de ferro e não sei o que mais, os cadeados. Eu me atrapalho às vezes com o sotaque, com minha língua, desculpa aí. Mas dá para entender, né, amados? Dá para entender? Eu quero falar aqui qual é um dos princípios mais interessantes. Vocês gostariam de fazer orações eficazes? Eu também quero, amados. E quando eu leio essa história, eu aprendo o seguinte: princípio número 1 dessa oração. Esse aqui é um modelo, como que a oração como que essa oração funciona, como que Deus ouve a oração. Muitas pessoas, quando têm um problema, em vez de elas mesmas orar, a primeira coisa que fazem é pedir oração ao pastor, como se o pastor estivesse todo o tempo disponível. Mas você não sabe que você tem o poder para poder alcançar a Deus, porque a Bíblia disse: clama a mim, filho, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amém? Tem um telefone de celular, um 0800 de Deus, disponível 24 horas do dia. Amém? Você pode ligar a qualquer hora. Não precisa de intermediário, filho. Não precisa de intermediário. Ele diz que não precisa de intermediário. Amém? Que bênção! Nós temos acesso direto ao Pai. Não precisa falar com ninguém. Você para falar com o presidente, eita, só para falar com o prefeito, para pedir uma hora marcada, uma audiência com ele, tem que passar por montes de secretários e não sei que para quê, qual é o motivo. Imagina só. Mas Deus disse: filho, clama a mim e eu responder-te-ei, em nome de Jesus. Amém? Amém. Está recebendo? Eu estou terminando, amados. Eu sei que já está cansado, mas você precisa saber que um dos segredos para que sua oração seja eficaz, aqui diz que o rei Elias mandou o rei para ir a comer e beber. Quero que te explicar de que se trata isso. Por que mandou ele ao rei a beber? Porque fazia mais de 3 anos e meio que não chovia. Uma declaração dessas era loucura. Como é que ele disse: se escuta o barulho de uma chuva, depois de 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva. Mas ele disse: vai, se prepara, vai comer tranquilo, vai à sua casa, faça seu almoço, porque está vindo ali uma chuva. E ele foi, obedeceu a palavra do profeta. Então, qual é o princípio aqui? É a oração de fé. A fé que tinha Elias, essa segurança que ia acontecer, isso era algo tremendo. Ele não duvidava. Irmão, ele não duvidava, ele cria que ia acontecer. Ele disse que ia chover e assim foi. Então, olha só, se você quiser ter orações eficazes, irmão, não duvide. Livre-se da incredulidade na sua vida. Comece a ativar a fé na sua vida. Tenha fé nas promessas. Alguém está entendendo o que estou falando? Muitas orações não são ouvidas porque você não tem fé. Você não acredita. Aí procura soluções humanas. Procura soluções. Procura segundas opções, terceiras, quartas. Mas não escolhe o caminho de Deus. Aí o Senhor fica triste, chateado assim. Precisa falar com Deus e dizer: filho, vai dar certo, eu vou te ajudar. Não se precipite a buscar outras soluções com sua mente natural. Amém? Para você ter orações eficazes na sua vida e ver uma resposta na sua vida, você precisa ter fé, assim como Elias fez. Vai lá, que está vindo uma chuva. Ele falou pela fé. Ele foi ousado. Ele foi atrevido em sua declaração. Amém? Tenha fé que Deus vai fazer. Quando a gente vai orar por chuva, a primeira coisa que deve fazer é já vir com o guarda-chuva preparado, que vai chover. Amém? Pela fé. Porque por fé andamos, não por vista, meus amados. Mas você anda às vezes guiado
pela mente natural, guiada pelas circunstâncias, olhando o que vê em seus olhos. E, meu irmão, tudo que nossos olhos veem é temporal. Mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Princípio, não duvide, meu irmão. Não duvide, meu querido, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que vai de um extremo a outro. Não pense que em tal faça, que receberá coisa alguma do Senhor. Então creia, para que sua oração seja frutífera, receba da parte de Deus e tenha fé que Ele vai fazer na promessa. Princípio 2, persevere, meu irmão, e não desmaie. Olha, quantas vezes pediu para o moço para ver, para conferir se tinha chuva? Ele estava de joelhos, né? Foi quantas vezes que mandou? 7 vezes. 7. Olha, pega esse número bonito. Não vai jogar na quina não, viu? Na Mega Sena não, viu? Olha, escuta. 7 vezes. Alguém diz que o número de Deus. Eu não sei se o número de Deus e não, mas aqueles que estudam na Bíblia dizem que o número 7 é símbolo da perfeição, do celestial, das coisas do céu, do poder de Deus. Mas não é um número específico, que todos os números são de Deus. Amém? Diz que 7 vezes mergulhou Neemias no rio para ele ser curado. 7 são as igrejas do Apocalipse. 7 são as taças da ira. São 7 os anjos, 7 espíritos de Deus. 7 foram os dias com que Deus criou o mundo. Essa palavra 7 você encontra muitas vezes na Bíblia. Só no Apocalipse 54 vezes aparece o número 7. Amém? Então deve ter alguma coisa esse número 7. Eu não sei se a gente deve orar 7 vezes ou não. Aqui o ponto é o seguinte, irmão: quantas vezes você orou por uma situação e você desanimou, não orou mais, pensando que não ia dar certo? O princípio aqui é a gente precisa perseverar na oração. Eu acredito assim, se eu fosse aquele moço, no lugar daquele, já na segunda, na terceira, disse: o que estou fazendo? Estou perdendo tempo, não vai chover não. Ia desanimar o profeta Elias, mas ele foi obediente. Foi 4 vezes, foi 5 vezes, foi 6 vezes. Na 7ª vez ele divisou uma nuvem lá longe. Então, queridos, eu venho te dizer: não desanime. É importante que a gente continue orando sem desmaiar, sem desfalecer. Persevere na oração. Se você tem um chamado de intercessão, você não pode parar até que a bênção e a resposta à oração chegue. Amém? Elias não aceitou o não por resposta. Não estava chovendo, ele continuou orando. Olha a sua posição. Eu não sei se ele fazia yoga, pastor, mas colocar a cabeça no meio dos joelhos é só para cá abaixo, viu? Eu não consigo colocar a cabeça. Ele tinha a cabeça no joelho. Diz aqui a palavra de Deus que ele pôs o seu rosto nos teus joelhos. É uma posição diferente, né? Não muitas pessoas oram assim, mas ele estava prostrado e ele estava clamando a Deus. E ele sabia que a chuva ia cair. A palavra de Deus diz em Tiago que ele é um homem de paixões semelhantes a você e a mim. Ele queria dizer que ele era um pecador, cheio de falhas, igual que você e eu. Então, se ele conseguiu a resposta, por que você não vai ser ouvido ao Senhor? Amém? Deus vai te ouvir a tua oração e Ele vai fazer grandes coisas para você. Eu declaro que Deus levanta uma igreja de intercessão, que essa igreja vai ser considerada como uma igreja de intercessores. Declaro e profetizo que se levantam pessoas com fome na intercessão, intercessores proféticos que vão causar muito estrago ao diabo em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Persevere, meu irmão, até que a resposta venha. Queridos, eu estou vendo aqui que depois de que ele orou as 7 vezes, a Bíblia diz que a chuva caiu. Caiu uma grande chuva. Foi uma chuva que foi uma bênção, uma chuva gostosa. 3 anos e meio sem chover. Imagina só. Quero te contar um testemunho. Já estou terminando, estou encerrando.
Quero te contar que no mês de julho eu comecei a ficar preocupado, porque não chovia pela região de Campinas. Comecei a ficar muito preocupado. Chegou agosto, não chovia, passaram os dias, e eu disse, puxa, se Elias orou, por que a gente não vai orar? Aí comecei a orar por chuva, lá em Paulinha. Orava, saía todos os dias e disse, Senhor, eu não vou deixar em paz ao Senhor até que caia uma chuva sobre Paulinha. A minha oração única, Senhor, que venha chuva sobre a terra, que venha chuva sobre a terra. E comecei a interceder, Senhor, não vou soltar o Senhor, eu vou continuar orando para que a chuva venha sobre. Esse é um tempo de seca. Eu sei que durante agosto diminui a chuva sobre a região, mas eu vi que estava afetando a saúde e era perigoso. Quando não chove, meus irmãos, é mal para a agricultura, para o campo, a terra não produz seu fruto, e a chuva é um sinal de bênção. Nós precisamos orar por chuva, que quando a chuva cai, normalmente todos os ciclos da natureza estão sincronizados e funcionam na perfeição. Quando deixa de chover é perigoso, e muitas vezes a falta de chuva é sinal de maldição. Algo está errado com o povo, algo está errado, há pecado na nação. Então a gente precisa orar, precisa interceder. Então, há uns 10 dias atrás, a chuva chegou, caiu, começou a cair de uma forma tão gostosa. Era 4 horas da manhã, eu não sei se choveu aqui em Sumaré, mas lá em Paulinha choveu, em Campinas choveu, e caiu uma chuva gostosa, e junto com a chuva veio frio. E eu louvo a Deus. Irmão, a gente precisa orar e acreditar que Deus vai responder a oração, amém? Então, a chuva é uma bênção. E aquele Deus poderoso trouxe a chuva sobre a região. E eu vim te dizer, meu Deus, irmão querido, Igreja Evangélica Betel, em nome de Jesus, levanta a tua mão, declaro e profetizo chuvas e bênçãos sobre essa igreja, bênçãos de abundância e prosperidade, bênçãos de cura e saúde, de pessoas sendo curadas de toda doença e enfermidade. Eu declaro e profetizo famílias restauradas pelo poder de Deus. Eu declaro e profetizo chuva de bênçãos, de filhos pródigos voltando para a casa do Pai. Filhos pródigos voltando para a casa do Pai. Receba, meu irmão. Declaramos chuva de bênçãos sobre nossas finanças, sobre nosso ministério. O avivamento e o Espírito Santo sendo derramado sem medida. Fogo de Deus caindo sobre essa igreja, em nome de Jesus. Fogo de Deus caindo sobre a igreja, chuva de bênçãos sobre essa casa, sobre essas famílias, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os filhos, sobre os netos, sobre os casais. Não haverá nenhuma pessoa necessitada nesse meio. Todos estarão bem empregados, todos terão muitos recursos para fazer a obra. Pai, em nome de Jesus, não haverá pessoa estéril em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amados? Fica de pé, vamos orar. Quero encerrar essa palavra aqui com um clamor e convidá-los para a oração. Irmãos, não adianta a gente ficar falando de oração e a gente não ora. Vamos orar mais? Amém? Quero te convidar em nome de Jesus. Se esses 3 dias você não vai aumentar seu período de oração, a gente perdeu tempo aqui. Só ficamos conversando de algo que não está trazendo resultado na sua vida. Eu creio. E toda a nossa amada igreja, seus pastores acreditam no poder da oração. Por isso fizeram um seminário de oração, para que a igreja aprenda a orar, para que a igreja aprenda a se relacionar com o Pai. Aleluia. Amém, meu amado, meu lindo, meu querido. Você precisa orar mais. Se você orava 10 minutos, faça o teste, ore 20. Se você já estava acostumado a orar 1 hora de oração, duplique seu tempo de oração. Ore um pouquinho mais. Passe mais tempo na presença de Deus.
Porque a igreja que ora, meu irmão, a igreja que ora, ela é avivada. A igreja que ora, ela é renovada. A igreja que ora, ela é poderosa na unção. A igreja que ora, ela é temida no inferno. A igreja que ora, ela é vitoriosa. A igreja que ora, ela é triunfante. A igreja que ora anda no amor de Cristo. Não haverá fofocas em nosso meio. A igreja que ora anda no amor e na unidade do corpo. A igreja que ora ama e abraça seus irmãos, chora com eles. E a compaixão de Deus se manifesta em nosso meio quando a igreja ora. Quando a igreja ora, meu irmão, o demônio fica com medo do cristão que está de joelho. Quando a igreja ora, meu irmão, a vida abundante de Deus se ativa. Quando a igreja ora, começa a andar no sobrenatural de Deus. Sinais, prodígios, milagres, favor de Deus sobre essa casa que ora. Oh, irmão, comece a orar e peça perdão ao Pai por você ter andado tão distraído, perdendo o seu tempo, em vez de você estar mais tempo na presença do Pai. Senhor, em nome de Jesus, diga comigo: Pai, eu quero estar mais tempo contigo, na tua presença. Eu quero viver uma vida de oração. Diga assim: eu quero, Senhor. Eu quero viver uma vida de oração. Aleluia. Aleluia. Faça isso com essa igreja amada. Comece a clamar: igreja vitoriosa, igreja que ora. Minhas portas do Hades prevalecerão contra a igreja que ora. A igreja que ora, ela possui as armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A igreja que ora, ela está armada até os dentes. Tem as armas mais poderosas, as armas do Senhor Jesus, em nome de Jesus.